nas tuas mãos como um canal de bênção para a sua igreja na face da terra, que está sendo representada por essa que estamos aqui, em nome de Jesus, e que nós possamos ser, meu Deus, uma terra, aleluia, produtiva, uma terra fértil, que recebe essa semente da tua palavra e possa germinar, gerar frutos para o teu reino, para a tua obra. É assim que eu oro, te peço, te agradeço no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando que você está sobre os pés, abra sua Bíblia por gentileza no livro do Gênesis, capítulo 49. Livro do Gênesis, capítulo 49. Quero fazer menção do nome do Senhor, por me dar essa oportunidade honrosa de estar aqui com vocês pela primeira vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Francisco Fernandes. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os coordenadores, pastor Natalício, pastor Denis, a irmã Regiane e o diácono Eudes, que entrou em contato comigo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Para mim é uma honra, meus irmãos, estar aqui com vocês. Quero aqui justificar a ausência da minha esposa. Minha esposa sempre me acompanha nas agendas, mas nós temos duas bebês, uma de 2 anos e uma de 2 meses. Então, ela está impossibilitada por um tempo de me acompanhar, por esse motivo que ela não está aqui. Tá certo? Quem achou Gênesis 49 sinal de confirmação, diga amém. Amém. Nós iremos ler a partir do verso 22. Gênesis 49, 22. Está escrito assim: José é uma árvore frutífera, árvore frutífera plantada à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços fortes, ágeis para atirar, foram sustentados pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor e a rocha de Israel. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória, glória. Se o tecladista puder me ajudar, vai ser uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele diz respeito às últimas palavras de Jacó para a sua família. Obrigado, Deus te abençoe. Ele diz respeito às últimas palavras de Jacó para a sua família, antes de Jacó morrer, antes de Jacó ser recolhido pelo Senhor. Ele reúne a sua casa, ele reúne a sua família. E com que intuito? Com o intuito de distribuir bênçãos sobre cada um dos seus filhos. Nós bem sabemos que os filhos de Jacó, durante muito tempo da vida deles, muitos deles, de santo, só tinham nome, mas a conduta estava bem aquém do nome que eles carregavam. Entretanto, Jacó, como um servo de Deus e como pai sacerdote no lar, ele nos ensina uma lição enquanto pais. Sabe qual é a lição que ele nos ensina, pais? É que independente de como o filho esteja hoje, nós devemos abençoar. Sabe por quê? Porque nós não geramos filhos para perdição, nós geramos filhos para ser bênção. E Jacó ensina que nós devemos abençoar o nosso lar. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família. Talvez teu filho não esteja firme hoje, mas estará em nome de Jesus. Talvez a tua casa não esteja do jeito que você deseja, mas um dia estará em nome de Jesus. Seja a boca de Deus no teu lar, seja a boca de Deus na tua família. Todavia, o tamanho da bênção que cada filho de Jacó recebe está condicionado ao tipo de vida que cada um levou. Jacó representa Deus, e Deus, como Pai, Ele tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de abençoar a sua igreja. Porém, o tamanho
cada um recebe de Deus está atrelada ao nível de entrega de cada um. Essa entrega a que me refiro, jovem adolescente, não é uma entrega financeira, porque quando a gente fala de entrega, tem gente que já pensa que é dinheiro. É uma entrega da própria vida, é uma entrega da própria alma, é uma entrega do próprio ser. Quer receber mais de Deus, se doe mais para Deus, se oferte mais para Deus, se coloque mais à disposição de Deus. Assim, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele faz uma espécie de biografia da vida de cada um. Jacó, nós sabemos, era um homem do campo. Jacó era pastor de ovelhas por profissão. A visão que ele possuía, inevitavelmente, era a visão de um pastor de ovelhas. E por isso, ele vai comparar os seus filhos, ou a animais, ou a plantas, ou a elementos da natureza, ressaltando disso as características positivas e negativas de cada um. Eu poderia falar aqui sobre as bênçãos que ele impetra sobre cada um dos seus filhos, mas eu quero me atentar apenas a José. Quem é José? Antes de falar da bênção que José recebe, nós precisamos voltar para entender a vida que José levou. Oh, glória! Antes de falar da bênção que José recebe, a gente precisa voltar e entender a vida que José levou. É porque tem muita gente, pastor, que só vê a bênção, mas não vê a vida que levou antes. Tem gente que só consegue ver a posição, o lugar onde está, mas não consegue ver a trajetória que levou. Mas hoje eu quero te levar na trajetória para depois chegar na bênção. Quem é José? José, ele é o primeiro filho de Jacó com a mulher por quem Jacó tanto trabalhou e por quem Jacó tanto esperou. A mulher amada de Jacó. Nós sabemos que a mãe de José, ela não podia gerar, ela era estéril, ela não podia ter filho. José é o primeiro a nascer, escute isso, em um ambiente onde antes dele nada nascia. José é o primeiro a nascer em um ambiente onde tudo que era semeado não vingava, não prosperava, não ia para frente. Oh, glória! Eu estou pregando para a gente aqui que Deus vai usar como primeiro para abrir caminho. Deus vai usar você para romper ciclos de esterilidades anteriores, ciclo de madres fechadas anteriores, ciclo de improduções e infertilidades. José é este alguém que Deus usa para abrir uma madre que estava fechada. José é o primeiro a nascer daquele ventre. Todavia, ser o primeiro em algo é sempre mais difícil. Ser o primeiro a se converter em uma família onde ninguém é crente antes de você é sempre mais difícil. Ser o primeiro a se formar em uma família onde ninguém nunca passou da quinta série é sempre mais difícil. Ser o primeiro a passar em um concurso público em uma família onde ninguém nunca teve esse histórico é sempre mais difícil. E por quê? Porque não há padrão comparativo anterior. Não tem como você dizer, minha mãe trilhou esse caminho, eu vou trilhar também. Meu pai foi por aqui, eu vou seguir também. Você está seguindo por uma seara que antes nunca foi desbravada. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Quando Deus usa alguém para ser o primeiro, é porque Ele abre caminho para quem vem atrás. Deus vai te usar para abrir caminhos na tua família. Deus vai te usar para abrir caminho, jovem, na tua casa. Deus vai usar para abrir caminho, adolescente, no meio dos teus. Deus vai te usar, igreja, para abrir caminhos. Oh, glória! Aleluia! Quem é José? José, com cerca de 17 anos, ele passa a ter sonhos. Em um dos seus sonhos, José sonha que está no campo com seus irmãos colhendo trigo. Ele colhe o seu trigo, reúne em um só feixe, em um só molho, de modo que o seu feixe de trigo fica de pé e os seus irmãos se curvam diante dele. Em uma outra ocasião, José tem um outro sonho, em que ele está de pé, o sol, a lua e 11 estrelas se dobram diante dele. Tem muita gente que compreende errado o sonho de José.
Tem gente que pensa que José sempre sonhou ser governador do Egito, quando na verdade José nunca nem imaginou para onde Deus ia levar ele. José nunca nem imaginou o que ia ser da vida dele. Mas para que a gente compreenda o sonho de José, a gente precisa definir sonho. Existem no mínimo 3 tipos de sonho. Quantos tipos? 3. O primeiro tipo de sonho é aquele que tem de olhos abertos. Esse também pode ser chamado de meta, objetivo. Você coloca como uma meta, como um objetivo, ser um pastor, um missionário, um advogado, um médico, um professor. Isso é um sonho pessoal seu. É uma meta, é um objetivo. Este não é o sonho de José. Não era a meta de José chegar onde chegou, e não era a meta de José ser o que foi. O segundo tipo de sonho que temos é aquele que a psicanálise define, dizendo que é quando o nosso subconsciente começa a emitir mensagem para a nossa consciência. Geralmente, esses sonhos são os mais estranhos. A gente sonha que está voando, caindo, se afogando, perdendo a respiração. Esse também não é o sonho de José. E qual é o sonho de José, pregador? É quando o próprio Deus decide descer. Aleluia! Eu vou repetir para você. É quando o próprio Deus decide descer e revelar a nós em sonho o desejo dele, o propósito dele, o projeto dele. O que José viu em sonho não era o que ele desejava, mas era o desejo de Deus. O que José viu em sonho não era uma meta dele, mas era a meta de Deus. Quando é nosso sonho, alguém pode frustrar. Quando é nosso sonho, alguém pode interromper. Mas quando é o sonho de Deus, quando é o sonho de Deus, até o mal que nos fazem, Ele converte em bem. Até a maldição Ele transforma em bênção. Glória! Viva o sonho de Deus, que é o melhor para a tua vida, jovem. Viva o sonho de Deus, que é o melhor para a tua história. Viva o desejo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o sonho de José. Eu confesso para vocês que antes de Deus me dar essa palavra, todas as vezes que eu lia a história de José, eu ficava alegre e triste ao mesmo tempo, se é possível ter esse tipo de sensação. Eu ficava alegre com José por tudo que aconteceu na vida dele, mas eu ficava triste por mim. E sabe por quê? Porque a história de José parece me ensinar que para eu ser honrado, eu preciso ser humilhado. É isso que a história de José parece ensinar. Que para eu chegar no topo, eu tenho que descer no lugar mais baixo da humilhação. Então eu ficava triste por mim, porque eu falava, meu Deus, então eu vou ter que passar por um vale para chegar onde o Senhor quer. Só que a grande questão é que a gente precisa entender é que houve uma razão para José passar tudo o que passou. Quando Deus revela a José em sonho, dando uma ideia para ele da liderança e da posição que ele ia ter, Deus não diz para José todos os detalhes. É assim com a gente também. Às vezes Deus usa alguém para falar com a gente: tem uma grande obra na tua vida. Deus está revelando para nós o fim, mas Ele não está falando o meio. Ele não está dizendo como vai acontecer. Até porque se Deus fala para José tudo que ele tinha que passar, talvez ele nem quisesse. Talvez ele falasse: passa para o irmão meu que ele está falando de sofrer mais. Esse aqui tem uma cara de sofredor, ele vai dar conta. A segunda razão pela qual Deus não nos revela todos os detalhes do projeto dele na nossa vida é porque nós não precisamos que Deus nos explique tudo. Sabe por quê? Porque o crente vive é por fé e não é pelo que vê. Se Deus falou que vai fazer, não importa se tudo está girando ao contrário, Ele vai dar um jeito, Ele vai criar um meio, Ele vai dar uma solução. Glória! Você pode dar glória a Deus aí? Então, se o sonho era de Deus, se foi Deus que disse que ia fazer de José tudo que fez, por que não fez da noite para o dia? Por que Deus sim? Você nunca parou para se perguntar isso, não?
Por que Deus simplesmente não tirou José da casa do pai dele e no outro dia já colocou ele no Egito na posição de governador? Deus poderia fazer. Deus é Deus. Não há coisa impossível para ele. Por que Deus não fez? Por que demorou tanto tempo? Por que as coisas foram do jeito que foram? José era um filho muito desejado pelo seu pai. Era um filho esperado. E por conta disso, Jacó começou a criar José dentro de uma bolha. Sabe qual era a bolha? Bolha de mimos, privilégios e favoritismos. E sabe qual é o problema disso? O problema é que quem cresce dentro de uma bolha assim, nunca amadurece. Quem cresce cercado de mimos, favores e privilégios, jamais será um adulto maduro. Aí sabe o que Deus precisa fazer? Deus estoura a bolha de José. Deus arranca José de dentro da bolha. Deus joga José no Egito. Sabe para quê? Porque Deus não queria um menino no trono. Deus queria um homem. Talvez eu estou pregando para alguém que Deus já estourou a tua bolha. Talvez eu estou pregando para alguém que Deus estourará a tua bolha. Mas eu quero te dizer que esse estourar é necessário para te amadurecer. Deus quer você maduro. Deus quer você madura. Sabe qual é o problema de gente madura, pastor? É que biologicamente ele envelhece. A pele começa a aparecer as rugas. Os sinais do tempo já passam a ser evidentes com o decorrer dos anos. Só que o problema é que, emocionalmente falando, continua um adolescente de 13 anos, reclamando de tudo, murmurando de tudo. A cor do uniforme nunca está bom, o horário que o culto acaba nunca está bom, a pregação nunca é suficiente. Sabe o que é isso? É gente que envelheceu, mas não amadureceu. Mas Deus vai estourar uma bolha. Porque para o lugar que Ele quer te levar não cabe gente madura. Não cabe gente madura. Não cabe. Nós precisamos entender o lugar para onde Deus estava levando José. Deus estava levando José para uma posição de governo. E eu preciso te explicar. Governante não governa só para os que ele gosta. Ele governa para todo mundo. Até para quem não gosta. E é por isso que Deus precisa fazer de José um homem, para ele saber lidar com todo mundo, com quem ele gosta, com quem não gosta. Aleluia. Porque crente que tem maturidade não escolhe o lugar onde está, ele vai para onde Deus manda. A segunda razão por que Deus faz tudo o que faz com José, Deus arranca, Deus leva dessa forma para lidar. Maturidade é a seguinte: José, ele era alguém que tinha uma qualidade, uma capacidade inata para liderar. Eu costumo dizer, eu acredito nisso, que liderança é um dom. Ou você nasce líder, ou você não nasce. Liderança não se aprende em cursos, simpósios, livros, pós-graduações. O máximo que a gente faz com esses cursos e essas especializações é aperfeiçoar o que já tem, não é adquirir o que não possui. E eu digo isso baseado na minha experiência. Eu sou professor e hoje eu estou atuando com 6º e 7º ano. Eu recebo ali pré-adolescentes de 10 anos de idade que nunca leram um livro de liderança do Maxwell, nunca fizeram uma pós-graduação sobre liderança, mas eles lideram a sala de aula, eles lideram o ambiente onde estão. E por que lideram? Porque nasceram líderes, eles possuem o dom de liderar. José era alguém que nasceu com este dom. José era líder. Entretanto, para o lugar para onde Deus o estava enviando, não era só o dom que bastava, tinha que ter experiência. Quando a gente entrega um currículo para procurar emprego, primeira coisa que chega na hora da entrevista é: qual é a sua experiência? Onde você trabalhou? Qual é a sua experiência? O que você já fez sobre isso? O empregador não quer saber do meu dom,
Ele quer saber se eu já comprovei que possuo o dom. Então Deus arranca José da forma que arranca e leva para o Egito para lhe dar experiência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, sabe o que ele diz? Que a aprovação, ela produz, sabe o que? Experiência. Vou falar para você de novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a aprovação produz experiência. É no meio da crise que ele te dá experiência. É no meio da dor que ele te dá experiência. Aí talvez alguém diga: me prova. Eu provo. Quando José é vendido como escravo, ele é comprado como escravo por Potifar. Mas quando ele entra na casa de Potifar, ele vira o que lá? Um escravo comum? Um limpador de chão? Um porteiro? Não. Ele vira o chefe da casa de Potifar. Ele vira o líder. Potifar dava tudo na mão dele. Falava: toma, tu tem um espírito excelente. Administra do jeito que tu quiser. Faz do jeito que tu quiser. Experiência. Depois ele é caluniado pela esposa de Potifar, falsamente. É enviado para o cárcere e lá na prisão ele vira o quê? Um prisioneiro comum? Não. Só mais um? Vira o líder. O carcereiro dava a chave na mão dele e falava: administra como tu quiser, toca o barco, está na tua mão, está na tua mão. Sabe o que é que isso me ensina? Que nos lugares aonde Deus me coloca, Ele me dá a chance de adquirir experiência. Esse lugar onde você está, Deus te dá experiência para algo maior. Nesse lugar que Ele te plantou, Ele te dá experiência para algo melhor. O que Deus tem é melhor. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Eu gostei da fala do pastor, porque quando ele falou sobre José, e é interessante esse fato de que quando José é retirado do cárcere para estar diante de Faraó, é fato mesmo que ele tem que tomar um banho, ele tem que se dar uma melhorada para aparecer diante de Faraó. E aí ele vai lá diante de Faraó. Só que o que eu fico pensando é que você acha que não tinha gente mais estudada que José para ocupar a posição de governador? Você acha que não? Nós estamos falando, neste momento histórico, do maior império de que se tinha conhecimento. Era o Egito. A ciência vinha de lá. As línguas, os papiros, a escrita vinha deste lugar. Tinha gente que frequentou a faculdade, tinha gente que cresceu com o Faraó, tinha gente que andava na corte, era amigo dele. E quem é José? É um prisioneiro, está na cadeia. Só que a grande questão é que eles dão até um trato em José, vamos dar uma melhorada nele aqui para ver como é que o rei olha para ele. Só que a grande questão é que quando José sobe para estar diante de Faraó, a graça cobre José. Aleluia! Aleluia! Vão ter lugares em que vai ter gente muito melhor que você para entrar, e quem vai entrar é você e não ele. E sabe por quê? Porque quando um lugar é para gente, Deus cobre a gente de graça diante dos olhos de quem precisa. E sabe o que a graça faz? A graça encobre todos os meus defeitos, todas as minhas imperfeições. Ele vai olhar e só vai ver Deus. Vai olhar e só vai ver Deus. Oh, glória, é a graça que vai te fazer entrar. É a graça que vai te fazer chegar. É a graça. Enquanto José tinha a esperança de chegar sendo puxado por um amigo, porque José olhou para o copeiro e falou: não esquece de mim não, quando você chegar lá no Faraó. Só que o copeiro chegou e esqueceu. José tinha a esperança de subir e ser levado por alguém. Só que Deus é que fez o copeiro esquecer. Aleluia. Sabe por quê? Para que nunca o copeiro pudesse dizer: eu trouxe ele para cá, eu coloquei ele aqui. Não. Foi o Senhor que trouxe. Foi o Senhor que trouxe, seu glória. É o Senhor que vai fazer a tua vida. É o Senhor que vai fazer a tua história. Para com esse negócio de querer negociar. Aleluia. Se Deus não levar, eu posso negociar com quem eu quiser. Sabe o que eu vejo? Agora eu vou falar da minha classe.
de pregador é que para ir pregar em saúde, ele tem que trazer o outro, bota dentro da casa dele, fica um mês lá dentro da casa, arruma agenda para todo lado aqui, para o outro, leva ele para lá. Irmão, não é ninguém que vai me levar. Se for para alguém me levar, eu nem vou. Quem me leva é Deus. Quem me leva é Deus. Quem me leva é Deus. Se o que Deus tem para mim é isso que eu vivo. Eu estou satisfeito aqui. Porque se alguém me leva, eu devo favor a este alguém. Mas se Deus me leva, é pela graça. Eu não mereço, mas Ele faz. Eu não mereço, mas Ele faz. É Deus que vai te levar. É Deus que vai te levantar. É Deus que vai fazer. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos entender também mais um detalhe na história de José. Porque quando Deus revela a José o sonho que ele teve, ele vê ali seus irmãos, sua casa inteira se curvando diante dele. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi degrau a degrau. Eu preciso te dizer uma coisa: ninguém chega no topo do Everest sem começar a escalar de baixo. O Everest é o topo mais alto do planeta Terra. Não tem nada mais alto aqui na Terra. É o cume do Everest. Mas a gente não chega lá se não começar a escalar da base. Na verdade, eu ratifico a minha fala. É possível sim chegar de outra maneira. Se alguém passa ali de avião sobre o topo e pula de paraquedas, ele chega no topo. Só que sabe o que acontece? O ambiente mata ele. Sabe por quê? Porque lá em cima o ar é rarefeito, pastor. Lá em cima a pressão atmosférica é diferente. E o teu corpo não está adaptado àquele ambiente. Sabe o que acontece? O ambiente te mata. É por isso que às vezes a gente vê gente que chega e você fala: vem de onde? Mas some do jeito que chegou. Cadê fulano? Sumiu. Por quê? Porque chegou e não tinha estrutura para ficar. A questão não é chegar, a questão é permanecer. Mas agora quem sobe degrau a degrau, quem não pula etapa do ministério, quem sobe subindo passo a passo, a cada passo Deus adapta ele no ambiente. A cada passo Deus dá estrutura para ele. Sabe como? De modo que quando ele chega no topo, ele consegue se manter. Porque ele teve uma preparação. Oh, glória, Deus está te preparando para o novo ambiente que Ele vai te colocar. O ambiente não vai matar você. Você vai dar conta da pressão. Você vai dar conta do ambiente. Glória, eu estou pregando para alguém que Deus está levando. Que Deus está levando ao lugar que você pertence, ao lugar que você tem que estar. Fica tranquilo. Toda a estrada deste caminho que você está não saiu do controle de Deus. Está tudo dentro da rota. Está tudo dentro da rota. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Bendito seja Deus. Chegando agora nas bênçãos de Jacó sobre José, Jacó começa a falar o seguinte sobre José. Ele compara José a uma árvore. Ele diz: José é uma árvore frutífera. Ele não compara José a qualquer árvore, mas ele diz que José é uma árvore frutífera. Existem árvores frutíferas e infrutíferas. Qual a diferença dela? A diferença é que uma árvore infrutífera, ela serve para fornecer boa sombra, madeira e talvez ornamentação, se ela for bonita. Agora, uma árvore frutífera, além de tudo isso, ela oferece fruto. E sabe o que é o fruto? É o resultado. Sabe o que Jacó está dizendo a respeito de José? Ele está falando assim: José, você é alguém que no ambiente você não vem só para ornar, você não vem só para fazer número, não. Você é alguém que no ambiente vem para dar resultado. A árvore frutífera nesse ambiente aqui já foi notada, já foi percebida. Aleluia. Sabe por quê? Porque o fruto é evidente. Aleluia. Árvore frutífera dá fruto aonde ela for plantada. Não importa o lugar. Árvore frutífera de verdade não escolhe nem o carro, não escolhe nem a posição que vai
produzir se for na liderança, não. Árvore frutífera, onde coloca ela na resta. Aonde planta ela, ela dá o menor. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou pregando para a gente que vai dar resultado onde Deus colocou, que vai fazer diferença onde Deus mandou. Aleluia. Resultado. Oh, glória. Glória. Aleluia. Só que agora, Jacó, ele vai explicar para a gente o segredo de José. Eu vou revelar para você o segredo de José. Por que José foi tão bem sucedido? Ele tem um segredo, e eu vou revelar ele para você. Jacó nos revela o segredo de José. Ele diz assim, ó: José é uma árvore frutífera plantada. Por que eu vou parar nesse verbo plantar? Porque existem árvores que crescem pelo próprio processo natural da natureza. Um fruto cai no chão, se decompõe, ali vira uma semente, ali cresce uma árvore. Um pássaro colhe o fruto com o bico, consome o fruto, cospe a semente em algum lugar, ali pode nascer uma árvore. O vento sopra uma semente em algum lugar, essa semente cai e ali pode nascer uma árvore. Só que José não é essa árvore. Ele é uma árvore plantada. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que alguém escolheu o terreno. Quer dizer que alguém escolheu a semente. Quer dizer que alguém cavou a terra. Quer dizer que alguém colocou a semente na terra. E sabe o que mais? Esse alguém é o dono da árvore. Aleluia. Você não é obra do acaso. Você tem dono. Você tem dono. Foi Deus que te plantou. Foi Deus que te colocou. E se Ele te colocou, ninguém tira. Se Ele te colocou, ninguém remove. Aleluia. Aleluia. Se foi Deus que te plantou, ninguém te remove. Bendito seja o nome de Jesus. E tem mais uma razão do segredo de José. Árvore frutífera plantada à beira de uma fonte. Talvez alguém desavisado pense: José dava fruto porque era uma árvore frutífera. Logo, frutificar é inerente dele. É uma característica inerente. Ele vai frutificar porque nasceu para isso. Só que existem árvores frutíferas que deixam de frutificar por esses fatores. A grande questão de José, que ele deu certo, que ele deu resultado, que ele cresceu, não é porque ele era uma árvore frutífera, porque ele era muito bom, não. Mas é porque ele estava plantado perto da fonte. Sabe quem era a fonte de José? Sabe quem era a fonte do sucesso de José? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus. José não foi bem sucedido porque era mais inteligente que os irmãos, era melhor do que os irmãos, não. É porque ele atribuía a Deus a fonte do sucesso. Era Deus que inspirava, era Deus que preparava, era Deus que capacitava. Eu preciso te dizer uma coisa. Quando Deus nos promete, nos revela algo, além dele nos conduzir, também existe uma posição que nós temos que tomar para viver o propósito de Deus. Eu já vi gente falando assim: Deus prometeu para mim. Aí não profetizou, me viu de jaleco e estetoscópio. Vem aqui, você é médico, você é médico. Mas o que você está fazendo para ser médico? Aí eu estou deitado todo dia, estou maratonando aquela série que saiu. Boa, excelente, estou assistindo todo dia. Eu preciso dizer uma coisa: Deus prometeu, mas não vai ser. Por quê? Porque você não está lutando pela promessa de Deus. Dentro da teologia, existe uma ação chamada de sinergismo. Existe o monergismo, que é uma ação única e exclusiva de Deus. E existe o sinergismo. Sabe o que é o sinergismo? É uma ação conjunta minha e de Deus. Para viver o propósito de Deus, eu preciso me colocar na posição do propósito. Eu preciso me colocar na posição do objetivo. Deus prometeu, então eu vou começar a agir como se eu estivesse vivendo. Deus me prometeu, então eu vou me colocar na posição. Aleluia! Se não houver esforço da tua parte,
propósito. Deus requer de você uma posição para viver o objetivo. Não pense que a campainha da tua casa vai tocar e de repente você vai abrir lá e o carteiro vai estar entregando um diploma lá, pastor. Um diploma, bacharel em direito, com a carteirinha da OAB já anexada. E aí Deus fala: olha a promessa, eu cumpro hoje. Receba que está aí na tua mão. Não é assim. Por mais que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Precisa de nosso esforço, um sacrifício, uma dedicação, uma luta. Sabe por quê? Sabe por que Deus não dá nada de mão beijada de graça para ninguém? Sabe por quê? Para a gente valorizar o processo, para a gente valorizar as pequenas conquistas que Ele nos dá. É por isso que Deus te bota tanto para lutar. É por isso que Deus te bota tanto para guerrear. Aleluia! Porque aquilo que não tem sacrifício não tem valor. Aquilo que eu não sei o preço, aquilo que eu não sei quanto custa, não tem valor. Mas aquilo que eu estou batalhando todo dia, aquilo que eu estou lutando todo dia, aí tem valor. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Batalhe pelo propósito de Deus na tua vida, batalhe pelo sonho do Senhor na tua história. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu preciso te dizer algo. Por mais, e eu não quero ser contraditório na minha fala, entenda o que eu vou dizer. Por mais que haja de fato um esforço nosso para viver o sonho de Deus, como de fato tem que haver esse esforço, no final, quando as coisas acontecem, a glória nunca deve recair sobre mim. Por mais que eu seja honesto, batalhador, corra atrás, luto pelos meus objetivos, a glória nunca deve recair sobre mim. A glória é sempre de Deus. E eu vou te explicar por quê. Talvez alguém diga: eu passei nessa prova porque eu sou inteligente mesmo, nesse vestibular, porque eu sou muito bom, porque eu me dediquei, porque eu sou capaz. Sim, mas a glória não é nossa, e eu te explico por quê. Porque por mais que haja o nosso esforço, quem nos dá saúde é Deus. Quem nos dá inteligência é Deus. Quem prepara as oportunidades é Deus. Então no final a glória é toda dele, é toda dele, é toda dele. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Deus era a fonte de sucesso de José, e por isso ele foi bem sucedido. E agora o seu pai continua falando a respeito dele, dizendo: cujos galhos passam por cima do muro. Ele está querendo dizer que José, além de ser uma árvore, além de ser plantada por Deus, além de fazer de Deus a sua fonte de sucesso e dele ser frutífero, ele é uma árvore que os galhos passam por cima do muro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que José é uma árvore de ramagem. José é uma árvore que cresce por cima do muro, como as trepadeiras, por exemplo. A especificidade dessa planta, dessas árvores de ramagem, é o seguinte: se ela não tiver a devida poda, se ela não tiver o devido cuidado, ela pode se tornar uma praga. E por que ela pode se tornar uma praga? Porque ela cresce onde tem espaço. Aleluia! Sabe o que ele está querendo dizer de José? José, você é alguém que onde tem espaço, Deus te faz crescer. Você é alguém que aonde tem lugar, o Senhor te faz crescer. Eu estou pregando para a gente que vai crescer em lugar difícil, em lugar apertado, em lugar quase sem espaço, em lugar sufocante, mas é aí que Deus te faz crescer. E a segunda característica do fato de José crescer por cima do muro, ele está querendo dizer, sabe o que é com isso? Muro fala de limite. Muro fala de limitação, delimitação de território. Aí ele está querendo dizer: José, o muro é o limite, é o fim. Só que você não pede para Deus tirar, você cresce por cima dele. José não é aquele tipo de pessoa que ora para Deus: me tira desse emprego que eu não estou aguentando mais. José é aquele tipo de pessoa que fala: Senhor, me ajuda a crescer aqui, Pai. Me ajuda a passar por cima dessa barreira. Me ajuda a ganhar esse chefe trabalhoso. Me ajuda a cair na graça desse povo. Me ajuda.
Jovem, é um ambiente que Deus vai te fazer crescer. É um ambiente improvável. E sabe por que tem que ser assim? Sabe por que tem que ser difícil? Às vezes eu me questionava demais. Por que na vida do crente às vezes tem que ser tão difícil? Tem coisa que para os outros parece tão fácil. A gente olha e fala, meu Deus, para ele foi fácil. Mas para mim parece difícil. Sabe por quê? Porque quanto mais fácil é a situação, maior é a chance de eu receber a glória pela conquista. Agora, quanto mais difícil, mais impossível a situação, não tem como eu bater no peito e dizer foi ele. Eu só posso bater no peito e dizer foi Deus. Era impossível, mas ele abriu. Era impossível, mas ele fez. Era impossível, mas ele me colocou. Era impossível, mas ele me fez chegar. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. José só chegou aonde chegou porque ele sabia o lugar de onde ele tinha saído. Eu preciso que você entenda isso, irmão. José só chegou no topo porque ele sabia do lugar de onde ele tinha saído. Isso é a verdadeira essência da identidade. É saber quem eu sou. É saber aonde eu estou e para onde eu estou caminhando. Tem muita gente que se perde no caminho porque não tem identidade estabelecida. Não estabelece, não sabe o lugar de onde vem, não sabe quem é de verdade, não se reconhece. José chegou onde chegou porque se reconhecia, sabia quem era e sabia para onde queria chegar, sabia o lugar para onde ele estava se encaminhando. Glória, entenda quem você é, entenda a tua identidade, se coloque na posição dela e o Senhor se encarregará de levar você. Falar de identidade é algo sério. Eu lembro que quando eu queria fazer minha faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha condição de arcar. Mas o meu Pai do céu, ele tinha um recurso. Então eu comecei a agir de acordo com o propósito. Eu falei, primeiro, se eu quero entrar, tem um vestibular, então eu preciso estudar, fazer a minha parte. Então eu comecei a estudar para o vestibular e comecei a pedir para o meu Pai do céu, porque eu falei, ainda que eu consiga uma bolsa de 50%, eu não tenho dinheiro para pagar a outra metade. Não tem. Na época eu trabalhava, tinha dado baixo do exército, trabalhava no emprego, eu ganhava R$800. Eu não tinha condição de pagar nem metade da faculdade. Só que o meu Pai do céu, ele tinha um recurso. E aí quando eu comecei a orar, pedindo para o meu Pai do céu abrir a porta, que eu fiz o vestibular, que eu fiz o Enem, o Senhor me deu a graça de fazer faculdade, uma faculdade pública, aonde Ele pagou, aonde Ele proveu, aonde Ele manteve. Não fica preocupado se você não tem dinheiro, se teu pai não tem dinheiro, se a tua família não tem dinheiro, porque o teu Pai do céu tem recurso, Ele sabe como fazer. Ele vai abrir, Ele vai te colocar, Ele vai te plantar, Ele escolhe a semente, Ele cava o buraco e deposita. Aleluia! Só que uma das coisas que eu mais via, pastor, lá na faculdade pública, era quando eu chegava lá, eu via tantos jovens chegando com camisa de congresso assim, no primeiro semestre. Quando eu fui ficando veterano, aí eu ia ver os calouros chegando, eles chegavam todos assim, ó, com as camisas de congresso, sabe? Crente, meu alvo é o céu, sei lá mais o que, aquelas camisas de congresso. Só que passava um semestre, eles já estavam tudo diferente. A roupa era diferente, o cabelo era diferente, o jeito de falar era diferente, a conduta era diferente. Sabe por quê? Porque não sabia o lugar de onde tinha vindo e acabou se fazendo no ambiente onde estava, acabou se tornando um produto do meio. José não foi assim. Ele sabia de onde veio e manteve a identidade dele até o fim. Não é o Egito que levou José para o mundo, mas foi José que levou o Egito para Deus, que levou o Egito para perto de Deus, levou o Egito para dentro dos planos de Deus. Entenda a sua identidade no lugar onde Deus te plantou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente entende a nossa identidade e
faz de Deus a nossa fonte do sucesso, a gente não para de dar fruto, a gente não para de dar resultado. Jovem, você vai dar muito resultado positivo na tua vida, você vai dar muito resultado positivo na tua história, quando você começar a tirar de Deus a tua força, quando você começar a entender que o teu futuro está na mão de Deus, você vai começar a dar resultado, você vai começar a crescer, você vai começar a prosperar. É Ele quem vai fazer, não são os teus méritos, não é tua capacidade, mas é o poder de Deus. É Ele que te leva, é Ele que faz, é Ele que muda o Eu encerro essa palavra com a fala que Jacó termina dizendo que com rancor, verso 23, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Eu gosto de Jacó, porque Jacó não é como os pais dos meus alunos, que tem um olhar passional sobre o filho. Quando a gente está na reunião e vai falar do menino, o pai parece que a gente está falando de outra pessoa. Meu filho? Eu não conheço esse aí que você está falando, não. Jacó conhecia muito bem os filhos que tinha. Jacó sabia muito bem quem era cada um na sua casa. Aí sabe o que ele disse? Com rancor arqueiros o atacaram. Quem foram os arqueiros de José? Quem feriu José? Quem atacou José? Foram os próprios irmãos. Foi a própria família. E você aí reclamando do lugar onde Deus te plantou. Tem gente que reclama: minha família não é a ideal. Na verdade, a família de ninguém é ideal, nem a de José. Mas apesar disso, Deus faz José crescer. Apesar disso, o Senhor altera a história de José. Não é a família, não é o meio que vai definir quem você é, mas é o Deus que te plantou, é o Deus que te colocou. Aí sabe o que ele diz? Com rancor, Deus arqueiros te atacaram e atiraram flechas com hostilidade. José foi ferido. Aí ele diz o seguinte: mas o teu arco, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você também é arqueiro. Você também tinha arco, você também tinha flecha, você também tinha argumento para revidar. Mas sabe o que você fez com o teu arco? Você jogou na mão de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para de querer discutir com quem te feriu. Para de querer ir atrás de quem te machucou. Entrega o teu arco na mão de Deus e deixa Deus lutar por você. Deixa Deus justificar você. Eu nem ia falar sobre isso, mas a gente vive uma geração difícil. Hoje as pessoas parece que têm a necessidade de falar. Eu tenho que falar. Me feriu, eu tenho que falar, eu tenho que revidar. Aí lá vem um post do desabafo. Deve ter alguma página de desabafo, né, irmão? Porque tem gente que é uma fonte inesgotável de indireta na internet. Deve ter página, né? Deve ter, porque eu não sei de onde tira. Chega lá, é só indireta, irmão. O Instagram, o Face, o WhatsApp, é só fonte de indireta. E por que está fazendo isso? Está revidando, está atacando de volta. E sabe por que a gente age dessa maneira? É porque na verdade a alma da gente foi ferida anteriormente. Existem razões que fazem até uma árvore frutífera se tornar infrutífera. Sabe qual é? Doença. Uma peste, uma doença que acomete uma árvore, ela pode tornar uma árvore frutífera, frondosa, e uma árvore frutífera. Ou que frutifica, mas fruto pequeno. Sabe o que isso quer dizer? Quando a gente se deixa abalar pelo que os outros nos fazem e a gente guarda aquilo, isso afeta o nosso desenvolvimento. A gente deixa de dar resultado, a gente deixa de produzir. Ou então, quando produz, o fruto é pequeno, é mirrado, é morto. Está na moda hoje falar muito sobre gatilho emocional, né? Tudo é gatilho. A irmã tocou no meu gatilho. Ela tocou no meu gatilho. Por isso que eu fiquei assim. Na época que eu servi no exército, a gente aprende um princípio básico quando a gente manuseia um armamento. É que nenhum armamento dispara se não tiver munição. Você pode apertar o dia todo, irmão, brincar assim, ó, de apertar. Se não tiver descarregado, não vai sair nada. O problema de gente que dispara com gatilho é porque está com a alma cheia. A alma está carregada. Aí uma gota transporta tudo.
só não falei com ela. Senhor, eu só não dei, mas o Senhor ela fez tudo isso. É porque já estava cheio de outra coisa. Aí quando pingou, transbordou tudo. Com o teu interior doente, você não consegue dar fruto. Com a tua alma amargurada, você não consegue dar resultado. Mas quando você deixar Deus limpar, quando você deixar Deus lutar tuas guerras, você vai começar a ver fruto. Eu vou repetir para você: fruto. Antes de encerrar, eu preciso te dizer, já prepara aqui, cantora, pode ficar preparada. Eu preciso te dizer que eu sou alguém que tem um conhecimento de causa para falar isso. Eu tenho um pai que tem um temperamento muito difícil. Meu pai ele tem uma personalidade extremamente forte. Meu pai não mede as palavras. Ele quando vê já falou. Quando vê ele já disse. E ele não volta atrás do que falou. Feriu, machucou. E eu lembro que um dia ele me falou algumas coisas que eu já vinha carregando outras, mas um dia ele me falou algumas coisas que eu guardei aquilo na alma, pastor. Eu falei, a partir de hoje, para mim meu pai morreu. Eu botei na minha cabeça, crente, viu? Da igreja, pregador. Botei na minha cabeça, falei, para mim a partir de hoje acabou. Coloquei no meu coração, até bloqueei o contato dele. Meu telefone nem tocava quando ele ligava. Só que sabe o que acontece? Eu tinha sonhos recorrentes com a figura do meu pai correndo atrás de mim. E era um sonho recorrente, era sempre o mesmo sonho. Eu tinha esse sonho. E aí eu lembro que um dia, assim que eu tinha dado baixa lá do exército, eu fiquei um bom tempo desempregado. Entregava currículo, porta fechada, corria atrás, nada estava certo. E aí uma semana eu entrei num propósito. Eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma provisão. E eu comecei, propósito, semana toda. E aí me surgiu um convite para eu ministrar no círculo de oração de manhã, lá na Ceilândia, era um trabalho de manhã. Fui ministrar no trabalho. Depois que eu terminei de pregar, as irmãs fizeram o círculo e falaram assim: eu senti da gente orar pelo pregador. Ajoelha aqui, eu falei, chegou minha resposta. Ai, Senhor, a porta vai abrir, a provisão vai chegar. Eu ajoelhei. Quando ela botou a mão no meu ombro, ela começou a orar e falar em línguas. Ela falou, eu vejo um homem andando atrás de ti e tu fugindo dele. Ela falou, e ele é até parecido contigo, eu acho que é teu pai. A mulher não sabia nada da minha vida, aí eu já comecei a chorar. Aí ela falou, e Deus manda te dizer, enquanto o perdão não for liberado, nada vai ser destravado. Enquanto o perdão não for liberado, nem o jejum que tu fez hoje eu recebo. Aí sabe o que eu falei para Deus? Eu saí dali convicto, eu falei, eu preciso perdoar meu pai. Só que, por mais que Deus liberou uma palavra no meu coração, ainda vem muita coisa aqui, irmão. Então, às vezes a gente ora para Deus, mas a gente não é sincero de verdade. Eu precisei fazer uma oração sincera para Deus. Sabe como é que é a oração sincera? Eu falei, Senhor, eu não quero perdoar. Minha oração foi essa. Eu não quero, eu não tenho um pico de vontade de perdoar. O Senhor viu o que ele fez? Mas o Senhor quer que eu perdoe. Então me ajuda. Me dá a ferramenta. Me ensina como. Porque às vezes a gente ora mentindo. A gente fala assim, eu quero perdoar. Mentira! Não quer. Deus sabe que não quer. Então eu precisei fazer uma oração sincera. Eu falei, Senhor, querer eu não quero. Ter vontade eu não tenho. Mas se o Senhor quer, me ajuda. Se o Senhor quer, cria os meios. Se o Senhor quer, me prepara. Oh glória, quando a gente ora com sinceridade diante de Deus, Deus prepara os meios, Deus dá a estratégia, Deus faz. Você precisa voltar a dar resultado, jovem. Tem muita coisa te impedindo. Tem muita coisa te embaraçando, tem muita coisa te travando, tem muita coisa te prendendo. Mas se desvencilha delas hoje. Joga elas fora, enterra elas hoje e segue o teu caminho, porque o que Deus tem para você é maior, é melhor. Aleluia. Eu quero convidar você aqui na frente. Pode chamar. Enquanto a cantora estiver ministrando, vai estar sendo colhido dízimo e oferta.
você aqui na frente, você que de algum modo foi tocado por essa palavra. Aí tem gente que já não vem na frente, que fala assim: o pregador acabou de falar de mágoa, remorso, sei mais o que. Eu vou lá, todo mundo vai falar: olha a amargurada ali lá, olha o cheio de amargura lá. Gente, eu falei de muita coisa aqui hoje. Eu falei de ser plantado no lugar onde Deus escolheu. Eu falei sobre ter maturidade gerada por Deus. Eu falei sobre sonho e propósito. Eu não sei onde Deus te tocou. Talvez a parte da amargura nem foi para você, mas para você foi a parte de crescer em lugar onde ninguém cresce. Então eu quero chamar você que foi encontrado com Deus aqui.